Olá, tudo certo? O índice Bovespa está em forte queda de 10% em 2024, chegando em região de suporte relevante de longo prazo, onde pode, quem sabe, marcar fundo para tentar alinhar com o bull market global. Nesse vídeo eu vou trazer para você o cenário de longo e médio prazo dessa possível chance de marcação de fundo e também para anular este cenário. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou Danilo Frata, analista técnico, desde 2017, realizando esse trabalho educacional para vocês nas redes sociais. Aqui no meu portal Danilo2Ls, frata2ts.com.br, vocês encontram todo o meu trabalho, tem as minhas assinaturas que são combos de carteiras com valor promocional e as minhas carteiras. Nesse mês de junho eu estou com a promoção na carteira agressiva, onde ela está com 50% de desconto. Adquirindo ela, você também ganha 2 meses grátis de outra carteira conforme a sua escolha. Essa carteira é a queridinha entre a galera e desde 2023 ela está com uma rentabilidade de mais de 41%. Lembrando a todos que eu sou analista técnico desde 2017, foi quando eu fundei uma casa de análise junto com outra pessoa e desde lá eu dou recomendação de curto, médio e longo prazo, minhas carteiras nunca fecharam negativas e em maio do ano passado eu iniciei esse meu trabalho como analista autônomo. Qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp que eu tiro as dúvidas para vocês. Vamos então aqui para o nosso mercado, né? Trazer aqui o cenário de possível fundo para o índice Bovespa, visando aqui o longo prazo, tá? Então vamos começar aqui com um gráfico anual. O índice Bovespa está em tendência de alta no gráfico anual, né? A gente teve um descolamento muito grande de 2007 a 2016, onde o mundo seguiu seu forte boom market de 2009 e a gente consolidou a lateral. Em 2016 retomamos a tendência de alta através do impeachment e agora a gente tem chance de uma outra lateralização. A gente está aqui consolidando o lateral a princípio, né, de 2019 até o presente momento, 2024. Em 2024, o índice Bovespa caindo mais de 10%. Entre os principais índices mundiais, é o índice com pior desempenho no mundo, né? A gente apresenta um forte bull market global, pouquíssimos índices caindo e o nosso é destaque de queda. Olhando aqui o gráfico anual, pessoal, para sustentar um cenário bacana de alta, teria que segurar em Fibonacci dentro desta barra, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui dentro dessa barra? A gente pode traçar a Fibonacci. Então, para sustentar aqui um cenário bacana de alta no anual, teria que segurar em 115 mil pontos e no máximo aqui até 110 mil pontos. O que é segurar aqui olhando o gráfico anual? Seria ao longo do ano bater naquelas regiões ou fechar o ano em cima dessas regiões, né? E aí no outro ano romper a máxima histórica, para a gente ter uma retomada de alta saudável. Se perder a região de 115 e 110 mil pontos, tá? Poderia voltar para a mínima de 2023, daí nós teríamos a confirmação da consolidação. Então, para a gente manter uma tendência bacana, saudável aqui no gráfico anual, segurar nessas regiões, né? Que seria fechar, né, em 115 ou 110 e no ano que vem voltar a subir rompendo máxima histórica, ou bater lá, né, e fechar o ano, por exemplo, aqui com uma espécie do martelinho, uma inside bar dentro da barra do gráfico anual. Então aqui olhando o gráfico anual, esse é o cenário para sustentar um cenário bacaninha de alta, para ter chance de rally de alta, né, e acompanhar o forte bull market mundial que dura desde 2009, né, que iniciou em 2009. Tá? Então o gráfico anual é esse o cenário. A gente pode baixar o prazo operacional, vamos para o gráfico mensal, tá? O que a gente tem aqui de avaliação no gráfico mensal? A gente teve aqui um movimento extremamente baixista, que foi a reversão que aconteceu aqui no Covid, né, em 2020. Depois nós tivemos a reversão de tendência em novembro de 2020, que foi a reversão que aconteceu no mundo inteiro, a gente acompanhou o ritmo, tá? A gente teve a renovação da máxima histórica, rompendo 120 mil pontos. Só que foi uma falha do rompimento ali, tá? Logo em seguida voltou para dentro do rompimento, anulando a tendência de alta, tá? Porque a gente perdeu aqui o suporte anterior, tá certo? Aqui, inclusive, foi um descolamento do mundo, o mundo continuou subindo e a gente caiu muito antes. Daí a gente entrou no gráfico mensal em tendência de baixa, que foi este zigue-zague guiado aqui por esta LTB. Então, observe aqui qual que é o ponto relevante, 120 mil pontos, tá? Antes era topo histórico, segurou, rompeu para cima, voltou para baixo,
Quando tentou romper 120 mil pontos, segurou. Tentou romper 120 mil pontos, segurou. Foi quando a gente teve o grande descolamento de 8 meses antes do mundo, a gente caiu, né, em 2021. Tá? E aí entramos em tendência de baixa aqui no gráfico mensal e revertemos em abril, maio de 2023, quando o mundo também entrou num forte movimento de alta, né, retomando a tendência principal. E aonde que segurou mais uma vez, pessoal? 120 mil pontos. Tá? E aí em novembro a gente rompeu 120 mil pontos junto com o bull market global, onde o mercado americano fez uma barra de ignição, né? E desde lá os mercados internacionais seguem subindo em linha reta. A gente conseguiu romper. Então a gente tem o suporte importante qual que é? 120 mil pontos. Né? Recapitulando, topo histórico, tentativa de romper serviu como resistência, falha do rompimento serviu como resistência, conseguiu romper. Então a expectativa nesta região é de ter pressão de compra, olhando o gráfico mensal, que seria a região que sustentaria uma tendência saudável de alta. O que eu chamo de tendência saudável de alta? É a manutenção do zigue-zague, né? Manutenção do zigue-zague ascendente, que geralmente é em cima de Fibonacci. E traçando o Fibonacci aqui desse fundo e o topo lá, onde é que é Fibonacci? 120 mil pontos, tá? Então é importante no gráfico mensal segurar nesta região neste mês e ou no próximo mês. Por que eu digo neste mês e ou no próximo mês? Porque pode cair forte ao longo do mês e aí no final do mês dar uma puxada e fechar com martelo, que seria um sinal de compra, né? Um sinalzão de compra em cima de 120 mil pontos. Ou fechar o mês aqui caindo forte até 116 mil pontos e no próximo mês voltar para cima de 120 mil pontos. Então são esses cenários que eu vejo para segurar no gráfico mensal. O que não pode acontecer aqui para anular esse possível suporte que é relevante? Aconteceu o que aconteceu aqui anteriormente, ó, que é fazer movimento direcional de queda, né, que é romper 120 mil pontos e testar fundo. E aí se fechar lá em 113 mil pontos, aí dentro do meu entendimento no gráfico mensal encerraria a tendência de alta. Saudável, que eu chamo, né? Que seria fazer algo dessa magnitude. Principalmente se romper o fundo, né? Fazer algo assim, daí a gente copiaria o movimento anterior ali de rompimento do topo. Tá? Então esse cenário para anular e o cenário para sustentar seria segurar em 120 mil pontos. Então fique atento que a gente pode nesta ou na outra semana, ao longo do mês de junho, né, ter bastante pressão de compra para sustentar esta região. Se falhar essa região no gráfico mensal, a gente tem que aumentar o prazo e o Ibovespa teria que segurar aqui no gráfico anual, né, 116, limite 110 mil pontos para sustentar um cenáriozinho de alta bacana no anual, tá? Então aí os pontos para vocês e possibilidades aqui olhando o gráfico mensal e anual do índice Ibovespa. Aqui é interessante também relatar, né, que a gente vem de um volume extremamente baixo no nosso mercado desde 2021, tá? Vem caindo muito volume com alguns picos e nos últimos 2 meses aí o volume melhorou bastante, né? Lembrando que para o mercado subir e marcar fundo tem que ter player participando, né? Tem que ter interesse aí dos players comprando, tá certo? Então essa é a análise de longo prazo para sustentar o cenário bacana de alta, tá? Daí a gente pode baixar o prazo operacional mais uma vez, a gente iria para o semanal, né? O semanal aqui é tendência de baixa, a chance de sustentar algum cenário de alta seria para o mensal, no meu entendimento agora, tá? Ele vem uma forte tendência de baixa aí, sustentada por esta LTB. O que a gente pode fazer também é dar uma olhadinha no BOVA11, mas basicamente o BOVA11 aqui replica, no gráfico anual, replica o Ibovespa, né? Então, no gráfico anual, o BOVA11 tem segurado em 112, limite de 107. E no mensal, vou marcar aqui, 115, né? Tá? 115 no gráfico mensal. A gente pode também dar uma olhadinha no EWZ, que é o nosso índice nos Estados Unidos. Aproveitar aqui e mostrar para vocês, né? Para quem não acompanhou minhas outras análises que eu faço ao longo do tempo aqui. Ó, observe aqui o mercado americano, esse Dow Jones, olha que tendência magnífica, ó, aqui é 2009. Aí, quando a gente ficou lateral lá de 2009 a 2016, ó, 2009, segue subindo reto o gráfico anual, SP 500 também, NAS também, índice de emergência, índice de alta, esse ano subindo também, a gente vê todos os índices internacionais em alta em 2000, os principais que eu acompanho, né, em alta em 2024, Alemanha, né, Londres, enfim, esse é o gráfico anual, tá?
E o mensal também, olha que bela tendência de alta. Dow Jones, bela tendência de alta, né? Tomada aqui, ó, em novembro, desde lá sobe, S&P 500, mesma coisa. Nasdaq, índice de emergentes também. O fundo aqui em novembro, ó. Alemanha, mesma coisa, né? Londres, a mesma coisa. Vamos dar uma olhadinha aqui no EWZ, que eu comentei com vocês. Vamos dar uma olhadinha no EWZ no gráfico anual, como é que ele está se comportando aqui. Então, gráfico anual, pessoal, dentro daquela leitura que eu fiz para vocês, olhando Fibonacci, vou traçar certinho aqui, olhando Fibonacci, teria que segurar em 26,50, tá? Gráfico anual, ainda tendência de alta. E no gráfico mensal a gente já viu uma outra característica. Ó. No gráfico mensal, a gente observa que já perdeu a mínima de novembro. Essa é a barra de novembro, tá? E a gente observa aqui o índice Bovespa. Ó, essa é a barra de novembro. Então, a gente observa que o EWZ já perdeu a mínima de novembro. Nada impede, então, do nosso mercado aqui perder também. Então, já perdemos de novembro, já anulou o pivô. Então, aqui, olhando o gráfico mensal, no EWZ, o único cenário de alta seria sustentar essa LTA, tá? Então, pode tentar marcar um fundo aqui nessa região de 28 até 27. Tá? Então, para sustentar um cenário de alta agora, olhando o EWZ no mensal, só através desta LTA. Fechado, galera? Então, feita aí para vocês a análise, né, e os estudos do nosso principal índice, o Ibovespa, também o BOVA11, o EWZ, e os cenários deles aí para sustentar o movimento de alta saudável no longo prazo, através do gráfico anual e gráfico mensal. Então, fique atento, né, quem busca compra aí nas ações aqui do Brasil, e podemos ter sim aí pressão de compra ao longo deste mês. Pode violar, mas sempre lembrando, trabalhar com região, né? Pode violar 120 mil pontos, cair mais para depois voltar, né? Conforme exemplifiquei para vocês. Suporte, resistência, sempre trabalhar com região. Beleza, galera? Então é isso. Ao longo do tempo eu vou atualizando para vocês aqui os estudos. Eu sempre faço para vocês todos os dias aqui no canal o fechamento de mercado. Todo final de semana o estudo de médio prazo de position trade. Todo fechamento de mês eu faço estudo de longo prazo, que é mais ou menos o que eu fiz aqui para vocês agora. Fechado? Uma boa semana para todos e um ótimo mês de junho. Valeu, um abraço.